pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aí à nossa Escola Bíblica Online. Aqui é o Diácono Jailson, do Projeto Vida Nova de Irajá. O pessoal está chegando aí para a nossa terceira live, né, da Escola Bíblica Online. Então você que está chegando aí, você já vai contactando aí os amigos, já vai convidando, mandando aquele aviãozinho para que o pessoal possa assim estar junto conosco aqui nesse estudo da Escola Bíblica nessa tarde abençoada. Hoje, na verdade, nós daremos continuidade, né, aos estudos que nós temos feito desde o início dessa Escola Bíblica Online. Nós já contamos com a presença aqui da missionária Ana Martins, dando início ao estudo, né, sobre a apostasia nos últimos dias. Na semana passada tivemos uma aula tremenda, né, uma aula muito abençoada com o nosso mestre Fábio, que inclusive está aqui comigo. E aí, Fábio, tudo tranquilo? Tudo na paz, Jailson. Isso aí, Fabinho está aqui com a gente também, nos acompanhando. Na verdade, eu vinha para cá pensando exatamente isso, né, Fábio? Que a única situação que a gente tem estranhado aqui, que tanto eu como o Fábio, como a Ana, a gente tem, né, assim, na nossa veia essa questão de ensino, de estar em classe, né? E a classe é muito diferente, né, da questão online, porque a gente gosta de compartilhar, gosta de interagir, gosta de perguntar, aquele bate-bola. Isso está sendo assim algo novo para a gente, mas eu acredito que você aí na sua casa, né, com a sua família, você pode fazer isso, né? Pode também estar compartilhando, né, aí mandando as mensagens para a gente. No final, se você também tiver alguma dúvida, né, alguma pergunta, no final a gente vai abrir uma oportunidade para você também, para você poder colocar, e a gente durante a semana, através do Instagram, através do Facebook, também está te ajudando nisso, né, naquilo que a gente tiver, né, o conhecimento, e aquilo que a gente não tiver também, a gente vai se virar e vai te dar uma resposta abençoada, tá bom, irmãos? Então, assim, uma coisa muito importante, eu já até separei aqui, no final dessa live nós vamos, né, fazer mais um sorteio. Nós temos sorteado alguns livros aqui. Na verdade, nosso objetivo aqui é estar investindo, né, na sua vida espiritual através de algumas literaturas. Na verdade, a Cara de Leão tem nos abençoado muito com isso. Ela nos ofereceu esse livro aqui hoje, Mulher Valorize-se. Então, no final, né, da nossa aula, nós daremos o resultado do sorteio. Se você ainda deseja participar desse sorteio, você pega aí os teus contatos, os seus amigos, né, faz o convite para que eles possam estar conosco aqui, manda aí um recadinho, porque no final nós estaremos também sorteando esse livro aí para alguém que esteja, né, nos acompanhando. Outra informação muito importante para o pessoal, antes de a gente dar início, que a gente também está com transmissão no Facebook, na EBD PVNI, né? Não só no Instagram, às vezes o pessoal está aí acompanhando pelo Facebook, você também vai poder acompanhar a nossa aula aí através do Facebook, ok, irmãos? Então, assim, eu queria que você fizesse algo muito importante. Se você tiver como aí onde você está, separar assim a tua Bíblia, né? Quem sabe aí você gosta de um caderninho para anotar. Por quê? Porque nós hoje estaremos estudando assim um tema bem relevante. Eu acredito que é um tema muito importante nesses dias atuais que nós estamos vivendo, né? O tema da nossa aula será sobre heresias, apostatando da fé. Então, assim, é importante que você esteja não somente com a sua Bíblia, mas também com um caderninho aí, porque a gente vai passar algumas referências bíblicas. O importante é que você nos acompanhe assim. E tem um pedido que eu faço para você também, irmãos. Até eu anotei aqui para que não pudesse esquecer. Na verdade, essa aula tem assim uma característica muito importante, que nós, assim, na verdade, iremos denunciar algumas obras do inferno, né? Algumas mentiras do inferno. Então, assim, que em nome de Jesus você esteja muito ligadinho aí em Deus, com o teu coração ligado em Deus também, para Ele estar assim ministrando sobre a tua vida, assim, um espírito de inteligência, de sabedoria, de entendimento nessa tarde. Amém, irmãos? Amém? Você está pronto aí? Vamos lá, aperte os cintos então. Eu queria pedir para o Fábio então colocar o primeiro slide. Você abre a sua Bíblia, por favor, lá no nosso texto base, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1.
estar abrindo aí 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos dias, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Veja que, na verdade, eu queria conversar com vocês, retomar a um conceito que a Ana nos ensinou na primeira aula sobre apostasia, que é esse conceito de apostasia. Né? A Ana mesma explicou para nós que a apostasia é o abandono da fé. Né? Classicamente, a apostasia é caracterizada por alguém que abandona a fé. Mas eu coloquei aí entre parênteses um conceito que eu achei muito interessante para a gente aplicar nessa aula de hoje, que é a negação das doutrinas essenciais do Evangelho. Então nós vamos tratar a apostasia como a negação de doutrinas essenciais do Evangelho de Cristo Jesus. E nesse texto, esse texto demonstra para a gente, ele afirma algo importante, que mostra um viés muito interessante da questão da apostasia. Que a apostasia, ela iria aumentar de uma forma significativa, me perdoe, nos últimos dias. Veja, a apostasia sempre ocorreu, mas como um cumprimento profético, o apóstolo Paulo, através da carta a Timóteo, diz que nesses últimos dias, de forma expressa, haveria um aumento significativo da apostasia no meio da igreja. Irmãos, deixa eu parar um pouquinho aqui. Será que você tem observado isso nesses últimos dias? Sinceramente, eu tenho observado isso de uma forma muito clara. Um aumento considerável da apostasia no meio da igreja, e que Deus tenha misericórdia de nós. E esse texto, ele mostra pra gente que a apostasia, ela ocorre basicamente por dois fatores. Eu anotei aqui dois fatores essenciais. O primeiro fator, logo no início, ele fala que a apostasia aumentará devido à atuação de espíritos enganadores. Aí o texto fala de engano, de espíritos enganadores, e eu, obviamente, fui ao dicionário e coloquei aqui, eu acredito que você esteja visualizando aí no nosso slide, que engano significa induzir alguém ao erro ou confundir. Aí, confundir é muito interessante, porque confundir significa nos fazer pensar que era uma coisa que na verdade era outra. Né? Se já aconteceu isso contigo, às vezes você está no seu carro, você está indo em direção a algum lugar, e aí você pega um caminho e aquele caminho está errado. Na verdade, você se confundiu, ao invés de você pegar uma direção, você acaba pegando outra. Isso é engano, né? O engano é isso, você na verdade pensa que é uma coisa e é outra. Essa é a atuação do espírito enganador. Ele nos faz pensar que é uma coisa e na verdade é outra. Veja, eu separei um texto aqui que eu queria que você abrisse em 2 de Coríntios, capítulo 11. 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Que diz algo interessante. No versículo 3 diz assim: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza do Evangelho de Cristo. Veja que na questão da queda do homem, lá no Jardim do Éden, em relação a Eva, o que atua exatamente na questão da queda de Eva é um espírito enganador. Né? Tem mais dois textos aí, o texto de Gênesis capítulo 3, versículo 1 e Gênesis 2, versículo 16, que mostra exatamente como esse espírito enganador atua. Na verdade, o texto de Gênesis 3 sugere, né? A serpente sugere algo que Deus não havia dito. Ela diz assim: Deus disse, não comereis do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal.
Enquanto, na verdade, se você abrir lá em Gênesis 2,16, você vai dizer que Deus não disse isso. Deus disse para Eva: de toda árvore comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque certamente morrerás. Então veja, um espírito de engano, né? A astuta ação do inferno, fazendo Eva entender algo que na verdade não era verdade. Entenderam, meus irmãos? Então essa é uma atuação clássica do espírito de engano. E eu coloquei algo interessante aqui, eu coloquei um texto, né, que é muito interessante, que me chama muito a atenção, que é a oração de Paulo pelos Efésios, né? Porque na verdade o que eu preciso, que arma que eu vou precisar ter na minha vida espiritual para combater um espírito de engano? Eu vou precisar de algo chamado discernimento. Eu vou precisar de discernimento espiritual para entender quem é que está falando, o que na verdade está sendo direcionado. Em Efésios 1,7, Paulo ora pelos Efésios e diz: pede a Deus que Deus derrame sobre eles um espírito de sabedoria e de revelação. Sabedoria significa capacidade de discernir qual a melhor atitude tomar ou qual o melhor caminho a seguir. Então, quando eu estou diante de um espírito de engano, né, trazendo de forma sutil um engano, o que eu preciso ter atuando sobre a minha vida? Um espírito de sabedoria, que o espírito de sabedoria traz sobre a minha vida discernimento, tanto em relação à melhor atitude que eu tenho que tomar, quanto ao melhor caminho a seguir. Ah, mas isso basta? Não, o apóstolo Paulo é bem completo. Ele ora para que os Efésios recebam o espírito de sabedoria, mas também o espírito de revelação. O espírito de revelação, ele traz para nós um entendimento de quem está falando conosco. Ele revela que espírito está falando conosco. E na verdade, infelizmente, Eva não conseguiu discernir a voz de Deus e ouviu a voz do diabo. Irmãos, até aí tudo bem, tudo tranquilo, a gente só está introduzindo. Queria que você guardasse esses conceitos para a gente voltar um pouquinho mais lá na frente. E, na verdade, tem um texto que eu separei, que eu queria que você abrisse para dar uma continuidade na questão da atuação dos espíritos enganadores, lá em 2 de Timóteo, no capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. No versículo 4 e 5 diz assim: e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, Timóteo, seja sóbrio em tudo. Esse é um conselho que o apóstolo Paulo dá para Timóteo, e que eu acredito que seja muito relevante na questão de a gente atuar contra espíritos enganadores. Na verdade, Paulo, ele exorta a Timóteo para que ele seja sóbrio em tudo. Mas a gente percebe no versículo 4, irmãos, aí que eu queria que você guardasse, que chama a atenção que muitos se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Eu vou contar uma situação que aconteceu comigo, que foi muito significativa. Um dia eu decidi ir ao monte, né? E na verdade a minha intenção de ir ao monte era uma intenção de ir ao lugar, orar ao Senhor, procurar ouvir, né, a voz de Deus. E assim que eu cheguei no monte, foi algo muito interessante, muito emblemático. Logo assim que eu cheguei no monte, eu procurei um lugar assim no cantinho, para ficar assim na minha quietude. Aí chega uma pessoa assim muito entusiasmada, falando. E aí, meu irmão, você está feliz? Você está alegre? Eu estou alegre, você está alegre? Na verdade, eu acabei ficando assim em silêncio, mas se eu tivesse que responder aquela pessoa, na verdade eu responderia: na verdade eu estou triste. Eu estou triste comigo mesmo. Por isso que eu estou aqui, porque eu estou precisando ouvir mais a voz de Deus. Mas assim, olhando ao redor do monte, irmãos, olha bem, irmãos, não sou contra ir ao monte não, tanto é que eu fui, amém, irmãos? Entenda bem. Mas assim, olhando ao redor, as pessoas assim no monte, acontece exatamente isso. Pessoas que parecem que vivem, como eu coloquei aqui, se tornam muito místicas. Pessoas que vão assim, tem pessoas que às vezes no nosso meio se tornam muito místicas, vivem baseadas em revelações, em sonhos,
em visões, caminham dessa forma. Se Deus não revelar em sonho, se Deus não trouxer a revelação, se Deus não der uma visão, a pessoa não caminha. Então, assim, às vezes a gente vê pessoas muito místicas no nosso meio, sabe? Outra coisa importante, irmãos, eu acredito, eu creio, e eu preciso da revelação de Deus, dos sonhos de Deus, das visões de Deus. Deus fala comigo também dessa forma, mas infelizmente tem pessoas que vivem baseados dessa forma, em revelações, em sonhos e visões. Eu coloquei aqui algo assim que me chamou muita atenção, uma frase, que a igreja, é hora da igreja abandonar as fábulas e se apegar às verdades bíblicas. Por que é importante se apegar às verdades bíblicas? Porque as verdades bíblicas nos fundamentam, nos sustentam. Então veja, a gente precisa não abrir mão das coisas espirituais, mas a nossa vida espiritual tem que estar fundamentada na verdade, porque a maior profecia, a maior visão é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Olha lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, Paulo ele é um pouco mais abrangente na exortação, ele fala que sejamos sóbrios e vigilantes, não somente sóbrio, mas vigilante também. Por quê? Porque o diabo anda em nosso derredor, né? Nós precisamos também ser vigilantes, porque para não dar brechas, não abrir brechas no nosso coração, na nossa mente, para que o diabo tenha vantagem, para que o nosso inimigo não tenha vantagem. E olha que Pedro era alguém que teve uma experiência muito interessante dessa questão. Vocês lembram de uma passagem, eu até anotei aqui em Mateus capítulo 16, 13, que Jesus pergunta aos discípulos, e aí, o que as pessoas dizem que eu sou? Quem as pessoas dizem que eu sou? E os discípulos, cada um deu, você é João, alguns dizem que você é Elias. E aí Pedro, através de uma revelação do Espírito Santo, ele declara que Jesus Cristo é o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde para ele, olha, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus que te revelou. Veja uma revelação direta do coração de Deus. Mas o tempo passa e a sequência dessa passagem, lá no versículo 21 e 23, você pode ver que aí Jesus começa a falar daquilo que ele iria passar, que ele iria, na verdade, sofrer, que ele iria ser perseguido, que ele iria morrer, mas que ele ressuscitaria no terceiro dia. Mas quando Jesus começa a falar para Pedro que iria passar por sofrimento, Pedro se levanta e fala para Jesus, Jesus, tem compaixão de ti. E aí Jesus se levanta e fala, afasta-te de mim, porque você para mim é pedra de tropeço. Olha, irmãos, presta atenção. Alguns minutos antes, eu creio, Pedro foi uma bênção nas mãos do Senhor, porque ouviu a direção de Deus. Minutos depois, ele foi uma pedra de tropeço, porque ele deu ouvidos a uma direção do inferno. Então isso é muito sério. A questão do discernimento, da sabedoria, da revelação. Quando Deus derrama sobre nós o espírito de sabedoria e revelação, irmãos, nós estamos vivendo de uma forma sóbria e vigilante, e estaremos sendo guardados da atuação de espíritos enganadores. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos passar para mais um tópico. O texto mesmo diz, eu vou voltar lá para 1 Timóteo, no capítulo 4, porque o texto diz que dois fatores, né, iriam assim contribuir para o aumento da apostasia. O primeiro é esse que nós falamos, a atuação de espíritos enganadores, e o segundo, o texto diz ensinos de demônios, ou seja, ensinos inspirados por demônios, que é praticamente assim a principal parte da nossa aula, né? E eu falei no início, inclusive, que a igreja de Cristo, ela tem sido marcada por sucessões de heresias, desde a origem do estabelecimento da igreja até os dias atuais. Mas deixa eu parar um pouquinho aqui para refletir algo contigo. Nesse momento que a gente está vivendo, irmãos, um momento assim muito conturbado, um momento desafiador, né, para a humanidade, a gente percebe que as pessoas assim estão com muita fome, né, de uma palavra, uma fome de consolo. As pessoas têm buscado assim uma explicação, as pessoas têm buscado uma direção, as pessoas têm buscado paz. Na verdade, irmãos, as pessoas têm andado
famintas de Deus, com fome espiritual. É isso que a gente tem visto nesses últimos dias, essa que é a verdade. E isso não é ruim. As pessoas estarem com fome de Deus é uma chance, uma oportunidade que a igreja tem de ministrar a palavra, porque a palavra alimenta, a palavra traz paz, a palavra traz consolo. Mas ao mesmo tempo, as pessoas quando estão com fome é algo muito perigoso. Eu até anotei aqui que quando nós estamos com fome, nós temos uma tendência perigosa. Nós temos uma tendência de se alimentar e não escolher muito o tipo de alimento que a gente vai comer. A gente acaba comendo qualquer coisa. Eu creio que você já tenha passado por uma experiência assim. Às vezes você chega com fome em casa, mas na tua geladeira, lá tu abre a tua geladeira, aí tá aquela pizza de 3 dias, tá aquele refrigerante lá sem gás, né? Mas não tem mais nada. O que você acaba fazendo? Você tá com fome, você pega, abre aquele refrigerante sem gás, mesmo aquela pizza velha, né, Fábio? E aí mesmo você vai lá e come, né? E isso acaba acontecendo de uma maneira muito semelhante no mundo espiritual. Pessoas que estão famintas espiritualmente acabam, irmão, por causa da fome espiritual, acabam se alimentando através de palavras, através de ensinos, de qualquer maneira. A pessoa acaba não avaliando muito aquilo que está sendo ensinado, sabe? Fome é importante espiritual, mas a gente precisa ter o cuidado com o perigo de a gente se alimentar com palavras que não estão fundamentadas na palavra de Deus. Na verdade, eu coloquei um conceito aqui que eu até aprendi lá no nosso seminário, falando um pouquinho sobre os falsos ensinos, sobre as heresias, assim, mais para que você tenha aí uma informação importante, que o estudo das heresias é realizado através de uma matéria muito legal que se chama heresiologia, né, que é uma das áreas da teologia que a gente estuda os falsos ensinos. E a heresiologia, a questão das heresias, é um dos principais ramos da apologética. Né? São termos que a gente acaba ouvindo aí a gente acaba deixando passar batido. E a apologética é um ramo, né, de estudo que atua na defesa da fé. Né? Isso é muito interessante quando você ouvir a questão da apologética, está relacionado exatamente a um ramo de estudo da teologia que defende, né, a pureza, né, e as verdades bíblicas. Né? Então você pode deixar isso aí bem marcado contigo, que é uma informação importante. Então agora nós vamos entrar no segundo tópico, que é a identificação das heresias. Tudo bem aí, meus irmãos? Amém? Eu sei que estou falando muita coisa, tem muita informação, mas eu creio aí que você está conseguindo acompanhar em nome de Jesus. Eu gostaria de identificar com você algumas heresias, mas na verdade eu queria assim dar um conceito geral de como que as heresias, elas na verdade elas aparecem, como elas são estruturadas. E eu coloquei basicamente 2 motivos, né? 2 formas como as heresias se apresentam para nós. A primeira forma que ela se apresenta é através da própria distorção da palavra, ou seja, ensinos que estão em desacordo com a palavra de Deus, né? Ensinos distorcidos da palavra. Mas a heresia também ela pode se manifestar através da utilização de versículos isolados da própria palavra de Deus, ou seja, em partes de versículos isolados do contexto geral da palavra de Deus. Então, ensinos distorcidos ou ensinos da própria palavra de Deus, mas utilizando versículos isolados, desconsiderando o contexto geral, né, da Bíblia. Um exemplo que a gente tem até desse segundo caso foi o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus na tentação do deserto. Isso está lá em Mateus capítulo 4, em que Satanás se apresenta, o diabo se apresenta para Jesus e começa a tentar Jesus através de quê, irmão? Através de quê, Fábio? Através da palavra. Eu acho assim um absurdo. Você já pensou, alguém tentar a palavra? Porque quem estava ali era a palavra encarnada. Jesus era a palavra encarnada. Chega a ser assim, ilógico, mas Satanás, ele é astuto, ele é sutil. E aí ele foi tentar a palavra com a própria palavra, E aí é interessante a forma como ele atua. Ele começa a pegar textos isolados e começa a aplicar. Ele não falou nenhuma mentira. Você pode ver nas 3 palavras que ele libera, todas aquelas 3 palavras estavam na Bíblia, irmão. Mas qual é o problema, Fábio? O problema é que aquelas palavras estavam na Bíblia, mas elas foram retiradas de uma forma isolada,
e desconsiderando o contexto total da palavra. Esse é um grande problema. Tem até uma frase muito conhecida aí, né? Como é que é? Texto fora de contexto, né, Ana? Ô, Aninha, tudo bem? Ah, a Aninha também está aqui. Contexto vira pretexto. Texto fora do contexto vira pretexto para heresia. Heresia também sai da Bíblia. E aí o que acontece aí? Jesus acaba tendo que fazer algo interessante que a gente precisa fazer. Né? Jesus mostra para a gente que não basta conhecer só a palavra. Não basta conhecer aquilo que está escrito. A gente tem que conhecer aquilo que também está escrito. Por que eu preciso conhecer o que também está escrito? Porque, na verdade, a Bíblia, ela tem, na verdade, uma aplicação, um contexto. Ela não pode ser utilizada de uma forma isolada. Amém, irmãos? Então é isso que acaba acontecendo. Então a apostasia pode ser uma distorção mesmo, uma distorção, um ensino distorcido da palavra ou uma retirada de algum texto isolado, né, fora do contexto geral da Bíblia. Então é assim que a gente identifica as heresias. E o que eu fiz? Eu procurei na própria palavra fazer o seguinte, identificar na Bíblia alguns exemplos de heresias. Eu comecei falando, inclusive, que na história da igreja, desde o estabelecimento até os dias atuais, as heresias sempre estiveram presentes. Você sabia? Então eu separei um texto aqui, eu queria que você abrisse lá, você está com a sua Bíblia aí mesmo, então dá uma andada para frente, vamos lá, na verdade para trás, na carta de Paulo aos Gálatas, que inclusive foi o nosso desafio dessa última semana, né, Fábio? Sim. Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, e a gente vai identificar uma heresia na Bíblia, no versículo 11. Isso, olha só, gente, que texto interessante esse. Diz assim, Paulo falando aos Gálatas: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comiam com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também, no versículo 13, os demais judeus dissimularam com ele a ponto de o próprio Barnabé, lembra, irmãos? Barnabé foi o companheiro de Paulo na primeira viagem missionária, não é isso? Ter se deixado levar pela dissimulação deles, versículo 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, irmãos, imagina essa cena, hein, Fábio? Na presença de todos, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas gentios a viverem como judeus? Eu vou abrir um outro texto também, lá no capítulo 5, anda para frente um pouquinho, só para a gente entender o contexto, o que eles estavam, na verdade, colocando, né, para os gentios. No versículo 1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, olha aí, olha aparecendo, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. Aí, Fábio, eu vou falar uma coisa. Eu coloquei esse primeiro texto para chamar a atenção de algo interessante. Ana, olha, acontece uma situação aqui que é no mínimo inusitada. Por quê? Porque, eu vou usar esse termo mesmo, a heresia, ela estava partindo, sabe de quem? De Pedro. Né? Não sei se está aí no slide já. O nome dessa heresia se chama legalismo. E eu coloquei até a definição, Fábio, não sei se você já passou. O legalismo é a introdução de costumes e rituais do judaísmo na igreja, que visavam a justificação por obras e não por fé em Jesus Cristo. Preste atenção, vocês lembram como é que a igreja foi formada inicialmente? A igreja foi formada por duas classes de pessoas, basicamente. Foi formada pelos judeus, não é isso, Fábio? E pelos gentios. Era uma igreja misturada ali. Eu acredito até que no início, Ana, tinham mais judeus até do que gentios, né? Mas só que os judeus, eles tinham uma religião. A religião deles eles têm, né?
é o judaísmo. E no judaísmo havia alguns ritos, alguns costumes, algumas práticas. E olha o que acontece. Pedro ali naquele contexto, ele começa, na verdade, Pedro junto com outras pessoas começam a dissimular ao ponto de até Barnabé ser influenciado para que a igreja observasse alguns ritos e costumes do judaísmo. Misericórdia. Aí o que Paulo fala? Paulo diz que ele resiste a Pedro face a face. Sabe o que eu aprendo com isso, Ana? Que pessoas bem intencionadas, pessoas de Deus, se não vigiarem, começam a ensinar heresia e falso ensino na igreja. É isso que eu aprendo, Fábio. A heresia, o legalismo estava vindo diretamente do apóstolo Pedro. E Paulo, cara, teve que trazer um confronto e resistir a Pedro face a face. Mas eu já disse que heresia é essa de legalismo? Eu até coloquei, né? O legalismo é a introdução de costumes e ritos do judaísmo na igreja que visavam a justificação por obras e não por fé em Jesus Cristo. Gente, a gente aprende isso em Efésios 2,8, que nós somos salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação vem pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus, irmãos. Aí você vai falar, ué, meu irmão, mas a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. É claro, mas as obras na minha vida, irmão, são o resultado daquilo que eu tenho como encontro genuíno com Jesus Cristo. As obras não podem me salvar. O que pode me salvar é a minha fé, é o arrependimento e a minha fé em Jesus Cristo. Foi uma obra de Deus sobre nós, não uma obra humana. Entende, irmão? Parece muito legal, mas não é. Então, assim, são costumes, são ritos. Olha aí, são rituais. Será que a gente vê isso nos dias de hoje? Infelizmente a gente vê. Às vezes a gente, irmão, a Bíblia mesmo diz, o apóstolo Paulo, aquele que come não julga o que não come, o que não come não julga o que come. Às vezes a pessoa se porta de uma maneira, e aí você se porta de outra, né? Às vezes ela tem um costume, às vezes ela tem uma forma de se expressar, de se vestir. Aí ela olha para você, você não é muito de Deus não, né? Pô, não se veste desse jeito, não se porta desse jeito. Será que isso não é um legalismo, irmãos? Será que isso não é um legalismo? Quando a gente vê o irmão, né, de uma forma, né, mais tranquila, será que não é? Legalismo. Eu coloquei, a nossa fé em Jesus Cristo é que nos faz praticar boas obras. Glória a Deus. Até aqui tudo bem, irmãos? Aleluia. Vamos entrar então no segundo exemplo. Esse segundo exemplo eu quero que você volte lá para 1 Timóteo. Não sei se você marcou esses textos, mas depois você marca lá para frente. 1 Timóteo, no capítulo 4. Isso, lá no texto, no nosso texto base. 1 Timóteo 4. Agora até eu estou perdido aqui. Eu tinha que ter marcado, não marquei. Aqui, no texto base. Então, o primeiro que nós identificamos um exemplo de heresia na Bíblia é o legalismo. O segundo é esse aqui, no versículo 2 de 1 Timóteo capítulo 4, 2 e 3, fala assim: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Olha o versículo 3, que proíbem um casamento, exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Colossenses, o outro texto, capítulo 2, eu vou ler também, fala também da mesma situação, no versículo 20, diz assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, para que, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e falsa humildade e rigor ascético. Todavia, não tem valor nenhum contra a sensualidade. Esse é o segundo exemplo de heresia na Bíblia, que se chama gnosticismo. Fábio, vai passar para mim lá.
Eu anotei aqui que os gnósticos demonstravam um conhecimento místico. Na verdade, irmãos, só para voltar, né? Gnosticismo vem da palavra grega gnosis, que significa conhecimento. Os gnósticos demonstravam um conhecimento místico das Escrituras e se consideravam iluminados, defendendo que somente aqueles que possuíam conhecimento superior poderiam ser salvos. Então, aqui nesse texto, basicamente, Timóteo está diante de uma situação, de uma atuação do gnosticismo. E o gnosticismo tinha algumas vertentes. Eu queria só lembrar uma coisa importante. Nós falamos do legalismo logo no início da igreja, mas o gnosticismo ele começou assim a aparecer no contexto da igreja a partir do 1º e 2º século, né? Depois de Cristo, né? Então, assim, o gnosticismo, irmão, vou te falar a verdade, ele tem uma atuação até os dias de hoje. Na verdade, nós falamos que o legalismo também tem, mas o gnosticismo ele tem uma influência muito grande até os dias de hoje. Por quê? Porque o gnosticismo, ele, na verdade, ele tem uma forte influência da cultura greco-romana, né? A cultura grega e a cultura romana. Então, assim, o grego é sempre voltado para o conhecimento, né? O grego, ele tem aquela visão de que ele é iluminado, que ele conhece as coisas, né? Conhece de uma forma revelada as coisas. E da mesma forma, o gnóstico pensava dessa forma. E aí, como expressão do gnosticismo, uma das formas de se expressar era através desse texto de 1 Timóteo capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 4, através do ascetismo, que era prática, deixa eu ver se o Fábio passou, prática de abstinência de alimentos e conforto material, visando a mortificação da carne, ou seja, né, eram seres evoluídos espiritualmente, entendiam que a carne precisava ser mortificada. Eu também acho. Também acho. Mas só que tem um problema. Essa mortificação da carne que eles pregavam era a prática de abstinência, de se abster de alimentos e até de conforto material. Olha onde a gente vai chegar. Por quê? Porque eles entendiam que o aperfeiçoamento espiritual se dava, sabe como? Através do autocontrole. O nome dessa prática se chama ascetismo. Isso era tremendamente utilizado pelos gnósticos. Ou seja, como que a gente iria se aperfeiçoar? Através do autocontrole. Mortificando a minha carne, abrindo mão de certos alimentos, de certo conforto. Sabe quem faz muito isso, Fábio? O monge. O monge faz muito isso. Eles buscam aperfeiçoamento através da mortificação da carne. Irmãos, nós entendemos que a nossa carne, né, ela precisa realmente ser mortificada, nós entendemos isso, mas na verdade, irmãos, a obra de Deus na nossa vida é através do Espírito Santo. É através do Espírito Santo. Nós devemos nos santificar, mas isso não nos dá acesso a Deus. Não é a nossa mortificação, não é o nosso autocontrole. É a presença do Espírito Santo na nossa vida que nos conduz à presença de Deus. Entendeu, irmãos? Então, assim, não dava. Proibia um casamento, proibia até casamento. Proibia casamento, abstinência de alimentos. Gente, misericórdia. São situações que às vezes as heresias trazem para nós. A gente tem que ter muito cuidado com isso, muito cuidado. Então, a segunda heresia é o gnosticismo. Amém? Agora eu queria avançar um pouquinho para ver se a gente consegue falar de tudo aqui que a gente colocou. Eu queria falar um pouquinho sobre as heresias pós-modernas, né? As heresias da atualidade. Olha, misericórdia. Eu queria falar uma coisa aqui que o nosso apóstolo fala muito, e eu acho que é muito interessante para esse contexto que a gente vai estudar agora. O apóstolo fala muito que o diabo, ele não é criativo, ele é repetitivo, né? Então tudo isso que nós falamos anteriormente, né, não para a nossa surpresa, se manifesta exatamente nos dias atuais. Só que as heresias pós-modernas, eu não sei se o Fábio já colocou aí, são influenciadas pela cosmovisão do indivíduo. Não sei se você já ouviu falar dessa palavra cosmovisão. Cosmovisão nada mais é do que um modo de ver e entender o mundo quanto à sua origem, né? Quanto à questão do modelo de família, em relação à sexualidade, né? A cosmovisão é a maneira do indivíduo ver e de entender esses preceitos, por exemplo, em relação à origem do mundo,
né? O ateu, os ateístas aí entendem que o mundo evoluiu, foi uma evolução. Nós não, nós cremos que o mundo foi criado por Deus, nós cremos no criacionismo, né? Em relação ao modelo da família, nós entendemos um modelo tradicional de família: papai, macho, mamãe, fêmea e os filhos, né? Em relação à sexualidade, nós entendemos que Deus criou macho e fêmea. Por que isso, irmãos? Eu não sei se o Fábio já colocou aí, porque nós temos uma cosmovisão cristã. O que é uma cosmovisão cristã? A cosmovisão cristã, ela acredita na Bíblia como verdade absoluta. Ou seja, aquilo que ela afirma que é certo ou errado. A gente acredita nisso, naquilo que a Bíblia diz que é certo ou errado. É uma verdade absoluta para nós. Mas o que impera no mundo hoje? Impera no mundo uma cosmovisão secular. E a cosmovisão secular, ela tem um tripé, né, de filosofias. E você vê isso muito claramente no mundo de hoje. O primeiro é o relativismo. O que é o relativismo? No relativismo não existe verdade absoluta. Tudo é relativo. O outro conceito, também na cosmovisão secular, é o secularismo. Ou seja, a palavra de Deus, ela deve ser adaptada às necessidades do homem moderno. E o terceiro conceito da cosmovisão secular, muito difundido, é o hedonismo. O hedonismo diz que todo indivíduo tem o direito de ser feliz e optar pelo meio de vida. O hedonista é assim: se é bom e faz bem, tá certo. Esse é o raciocínio, né? A filosofia hedonista. Então, eu fiquei pensando quando eu li essa parte da cosmovisão, irmãos, de que nós vivemos assim praticamente como ETs, né? Porque assim, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. A nossa cosmovisão é cristã. Temos a Bíblia como verdade absoluta, mas na verdade o mundo vive numa cosmovisão secular. Entende? Então é como a Bíblia diz que nós não somos desse mundo, né? Nós não somos fantasmas, irmãos, amém? Nós somos seres humanos, nós fazemos parte da sociedade, mas na verdade, irmão, nós somos influenciados pela palavra de Deus. Mas aí começa a acontecer algo interessante, que talvez você já tenha se deparado com isso. Passa a existir um conflito, porque o mundo está debaixo de uma cosmovisão secular. Aí o que acontece? Você é jovem, você vai para uma faculdade, por exemplo, e você chega na faculdade, né? O que atua na faculdade? Uma cosmovisão secular, né? O secularismo, tudo é relativo. Não, se me dá prazer, se é bom, não, tem que fazer e tal, é hedonismo, é o prazer acima de tudo e tal. E aí nós chegamos lá, os jovens, chegam os nossos filhos nas escolas e se deparam exatamente com isso. Nossos filhos que são formados, né, pela palavra de Deus acabam encontrando essa situação. O que acontece, irmãos? Isso que tem acontecido aí ultimamente, né? A gente vê modelos de famílias deturpados, né? A gente vê modelos de família que não são os modelos tradicionais de família, né? Ele encontra isso lá. Ele encontra lá, ao invés de achar o criacionismo, né? Encontrar o criacionismo, ele encontra o evolucionismo, né? Ao invés de ele encontrar, na verdade, a sexualidade macho e fêmea, ele chega lá, irmãos, né? Ele vê homem com homem, mulher com mulher. É isso que a gente acaba se deparando. E tem um detalhe extremamente interessante que eu anotei aqui, que quem se opõe a esta forma de pensar é visto como intolerante ou fanático. Sabe por quê? Sabe o que a pessoa secular ela diz? Meu irmão, Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor, irmãos. Mas Deus é justiça. Deus é amor. Mas Deus é justiça. Então, cosmovisão cristã, cosmovisão secular, tem a ver com heresias pós-modernas. Mas aí eu coloquei uma outra aqui, mas aí está no nosso campo, hein? Não sei se o Fábio vai colocar agora, que eu creio que você já tenha ouvido falar também. Que é... Fala até riu. O que tu riu, Fábio? A Ana que riu? Que é a hipergraça, Ana. Você já ouviu falar de hipergraça, Ana? Só de coach. Só de coach? Então,
A hipergraça, não sei se você já teve a oportunidade de ouvir, irmãos, olha bem, é uma nova onda de ensino que enfatiza, sabe o quê? A graça de Deus. E se baseia numa visão de que Deus não pune ninguém. Pois consideram, sabe o que, Fábio? Que a lei foi abolida. Nós não vivemos na graça, Ana. Nós vivemos na graça, a lei foi abolida. Hipergraça. Sabe onde a gente tem visto isso, Fábio? Nas nossas igrejas. Em muitos cultos a gente tem visto essa, como eu coloquei, essa onda de ensino da hipergraça. Você vai para a internet, aí você vê isso aí toda hora. E tem mais, irmãos, eu coloquei aí, Fábio Rio, eu coloquei, Ana, mas eu botei, tá? Porque eu pesquisei, né? Então tem também teologia coach. Já ouviu falar disso, Ana? Teologia coach enfatiza a capacidade humana e pregações ai meu Deus, cadê onde eu estou aqui? Aquele meu óculos. Meu Deus. Motivacionais. Ana, pregações de autoajuda. Misericórdia. Misericórdia. Eu não sei se você já viu isso, mas eu já vi. Eu saí para cima. Mas na verdade eu entendi que Deus queria me colocar para baixo. Deus queria tratar comigo, Ele queria me... Mas aí a palavra era muito motivacional, de autoajuda. Você consegue, você é o cara. Você tem capacidade. É verdade. A nossa capacidade vem do Senhor. Glória a Deus. Nós já estamos terminando, né, Fábio? Faltam 15 minutinhos, mas glória a Deus a gente conseguiu chegar nesse último tópico. Eu queria que você guardasse muito. Eu anotei aqui sobre as características dos falsos mestres. Aí eu quero que você abra a sua Bíblia. É interessantíssimo, eu fiquei muito impressionado com esse texto, lá de 2 Coríntios, capítulo 11. A gente já está terminando, irmãos. Segunda Coríntios, capítulo 11, versículos 14 e 15. Olha o que diz o texto. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Mas olha o que diz o versículo 15. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros... Opa! Satanás tem ministros? Tem ministros. Se transformem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Presta atenção. O que eu entendo desse texto? É que tem pessoas que estão atuando, até muitas das vezes ensinando, até muitas das vezes pregando, mas que na verdade são ministros de Satanás. Assim como Satanás como diz a Bíblia, o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Você olha para a pessoa e você sinceramente acredita, irmãos, que aquela pessoa é uma pessoa de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas na verdade ela está sendo inspirada pelo diabo. Gálatas 4,17 diz assim, a gente está falando sobre as características dos falsos mestres. Eu peguei 2 textos só. E se você já viu isso aí. Os que têm zelo por vós, mas não fazem sinceramente, pois querem vos afastar, para que vocês tenham zelo por eles. Eu coloquei assim: os falsos mestres são aqueles que demonstram zelo pelas pessoas, a fim de conquistá-la como seguidores. Sabe qual é o objetivo? Com o objetivo de serem honrados. O nome disso, se você der uma pesquisada, se chama proselitismo. E esse texto é interessante, a gente está aqui identificando as características dos falsos mestres. E esse versículo, que nós lemos, o versículo 17, ele fala uma coisa interessante no meio dele. Eles querem vos afastar dos outros e de mim. Os falsos mestres promovem o isolamento da pessoa de outros grupos e até da família, a fim de exercer maior controle. Vou repetir: os falsos mestres promovem o isolamento da pessoa de outros grupos
e até da família, a fim de exercer maior controle, assumindo até papel de pastores e pais espirituais, e criam laços de dependência espiritual e emocional nos seguidores. Presta atenção, olha como atua o falso mestre. Primeiro, eles demonstram um zelo, um cuidado pela pessoa, um grande zelo, um grande cuidado pela pessoa. Daqui a pouco ela forma um grupo, e aí ela faz o seguinte: ela pega aquele grupo e começa a isolar aquele grupo de outras pessoas. E aí, o que acontece? Aquela pessoa que foi isolada, que está debaixo da atuação daquele falso mestre, começa, na verdade, como diz o texto, a ter um zelo por ele. Mas, na verdade, o falso mestre, ele toma uma atitude seguinte: aquilo que ele diz, somente aquilo que ele diz, aquilo que ensina, é que deve ser seguido. E aí ele promove o isolamento. As pessoas que estão sendo influenciadas por falsos mestres acabam caminhando em grupos, em guetos, fora do contexto geral da igreja. Não sei se você já viu essas coisas, irmãos. Isso é coisa muito séria. Já viu, Fábio? Meu Deus, a atuação de falsos mestres. Pessoas que têm grupos e só aquilo que aquela liderança, aquela pessoa diz, é isso aí, inculta na mente da pessoa. Tu só vale aquilo que ele diz e pega a pessoa e isola do contexto todo. Meu irmão, a gente tem que estar no contexto completo da igreja. A gente não tem grupo isolado, a gente tem os ministérios, mas os ministérios estão integrados com o corpo de Cristo. Essa que é a verdade. E aí essas pessoas começam a assumir um papel interessante. Elas começam a ser pastores, começam a se comportar como pastores e até como pais. Pais espirituais. Ah, sai fora, irmão. Que isso? E aí às vezes pais espirituais assumem o lugar do pai e da mãe, começam a ter uma influência maior do que o próprio pai e a mãe dentro de casa. Misericórdia. Tem zelo por vós, mas na verdade é proselitismo. Eles querem que o seguidor tenha zelo, é por ele. É denúncia, irmãos. Tem mais. Olha o texto de Tito 3,10. Olha aí, vê se você já viu esse filme. Tito 3,10, eu estou acabando. Sabe que deu tempo? Deu tempo. Tito 3,10. Olha aí. Olha o que diz, cara. Evita o homem herege, faccioso, depois de admoestá-lo a primeira e a segunda vez. Olha bem. Tem uma outra sequência que diz: exorta e admoesta, e se ele não mudar a posição, evita-o. Numa outra versão. Olha o que eu coloquei. Sabe o que quer dizer isso? Você exorta o cara, Fábio? Não sei, Fábio. Não sei. Se você já passou por isso, irmão, sei que você é um rapaz novo, mas às vezes você chega nesse tipo de pessoa, irmão, que forma grupinho, sabe como é que é? Forma grupinho. E aí você chega nele e você exorta ele, cara. Você fala: caramba, que isso? Pô? Não, pô, o pessoal tem que estar integrado. Pô, você não é o dono da razão, não, pô. Não, você tem que estar no contexto do corpo. Não, aí tá, é legal. Daqui a pouco ele volta a fazer tudo de novo. Aí depois, não, agora você não vai mais exortar, agora tu vai admoestar o cara mesmo. Agora tu vai pegar o cara. E cara, irmão, eu já te falei, cara, eu não quero esse tipo de coisa, né? Às vezes chega um pastor, um líder, eu não quero esse tipo de atitude. Mas a pessoa não muda. Eu coloquei aqui, ó. Sabe o que é isso? Porque o falso mestre coloca-se acima de qualquer repreensão ou correção. E questiona as autoridades espirituais. Sabe por quê? Pois se consideram com habilidades especiais e designadas por Deus para uma missão. Irmão, sabe por que eu faço isso, Fábio? Porque eu tenho uma missão, irmão. Eu não preciso me submeter a ninguém. Alguém já viu isso, irmão? Que silêncio, meu Deus, silêncio sepulcral. Aqui tá, eita, forte, meu Deus. Sabe o que é isso, mano? Sinceramente, espírito de manipulação e controle. Desculpa falar. Isso nada mais é que espírito de manipulação e controle. Mas a Bíblia diz algo. Eu outro dia estava falando com a pastora Deusdete isso, mano. Falei, pastora Deusdete, que Deus me guarde, me preserve de eu não ser mais crente do que Deus. Porque às vezes a gente quer ser mais crente do que Deus. A Bíblia diz o que a respeito de herege, de faccioso? Evita-o! Evita-o! Evita, irmão, evita! É isso que a Bíblia está dizendo. Não sou eu não, pode pegar aqui, irmão, Tito 3,10.
Sai fora dessa gente. Características de falsos mestres. Posso concluir? Dá tempo ainda, Fábio? Vamos lá. Efésios capítulo 4. Esse eu não queria que você colocasse esse slide não. Eu queria que o pessoal abrisse comigo lá em Efésios capítulo 4, 14. A gente termina aqui. Graças a Deus. Isso aqui para mim é um alerta. Sinceramente, eu entendo isso como um alerta da parte de Deus através da vida do apóstolo Paulo. Ele fala assim: para que não sejamos mais como meninos, levados de um lado para o outro, ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia que induz ao erro. Sabe o que eu entendo, Fábio, aqui? Que pessoas que são levadas por ventos de doutrina, acontecem duas coisas e o texto mostra isso. A primeira, aqui ó, eu coloquei, elas não conseguem se firmar. É como se fosse uma árvore. A pessoa ela não consegue firmar raízes no lugar. O vento de doutrina faz isso com a pessoa. Só que a parte mais importante de uma árvore, você pode ter certeza, é a raiz, cara. Se a árvore não tiver raiz, ela não tem nada. Então, pessoas que não criam raízes e são levadas por ventos de doutrina, presta atenção nisso, são pessoas inconstantes. Cara, não conte com ela, porque um dia ela está bem, outro dia ela está mal, um dia ela está aqui, outro dia ela está lá. Mas não é só isso. O que acontece também, o texto mostra claramente, que as pessoas que são levadas por ventos de doutrina não crescem, são eternas e imaturas. Sabe por quê? Porque os falsos mestres manipulam, controlam essas pessoas. Elas só fazem aquilo que é permitido. Pessoas que, na verdade, são imaturas espiritualmente. Preste atenção, pessoas sem raízes são pessoas inconstantes. Pessoas que não crescem são pessoas imaturas. Sabe qual é o problema, Fábio? É que pessoas que são imaturas e não crescem não geram fruto. Pode botar aí o slide? Não sei se você já colocou. Colocou a árvore? Não colocou? É o último da conclusão? Não está aí? Amém. Depois a gente passa. O Fábio colocou uma árvore bonitona. Sabe, irmãos? Esse que é talvez o que eu queria que você guardasse hoje, sabe? De que o desejo de Deus é que a gente, sabe, tenha uma vida estabelecida, uma vida com raízes profundas. Que isso nos traz constância, que a gente experimente o crescimento espiritual, ou seja, o crescimento nos dá maturidade, e essa maturidade espiritual vai gerar frutificação na minha vida. É tudo que o diabo não quer, é tudo que ele não quer, que você dê fruto. Por isso que vem artimanha de homens enganosos e espírito de erro, ensinos de demônios. Por isso que o Espírito Santo nos despertou nessa semana. O Fábio acabou de falar que faltam 2 minutos. Eu queria orar. Nós falamos no início que nós entendemos que essa palavra ia trazer libertação, porque a palavra é a verdade, a palavra nos liberta. Eu queria orar por você. Coloca a mão na sua mente agora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero interceder agora por cada irmão, cada irmã que ouviu essa aula. Pai, eu quero te pedir assim encarecidamente que aquilo que eu não consegui transmitir, o Teu Santo Espírito possa ter conseguido transmitir. Pai, que em nome de Jesus Tu possa livrar os Teus filhos de falsos ensinos, de falsos mestres, e que venha sobre eles, Senhor Deus e Pai, ó Deus, a maturidade espiritual, Pai, e a firmeza, para que eles possam frutificar e frutificar, Senhor Deus e Pai, para o reino de Deus e para a Tua glória, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, deixa eu finalizar aqui. Primeiro, deixa eu lançar o desafio da semana. Nosso desafio da semana vai ser lá em 1 Timóteo, tá? A carta de Paulo a 1 Timóteo, né? Uma das epístolas pastorais, junto com Tito, tá? Mas a gente vai estudar a carta de 1 Timóteo, e a ganhadora do sorteio desse livro, mulher, valorize-se, foi Kelly Falcão. De novo. Okay? Kelly Falcão, pelo que o Fábio me disse, de novo. Kelly Falcão é o segundo prêmio que ela ganha, então depois passa na Cara de Leão e pega o seu livro em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, Deus abençoe vocês. Semana que vem, missionária Ana Martins, fechando, né, esse assunto sobre apostasia, falando sobre sinais da apostasia, simplesmente falando sobre esfriamento do amor. Não perca,
espalha para geral aí, se você tem sido abençoado, e que Deus continue te abençoando muitíssimo. Muito obrigado e até amanhã na Santa Ceia do Senhor. Amém? Deus abençoe.